Fala pessoal, então sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Pessoal, é o seguinte, eu fiz uma participação na Jovem Pan News aqui em Manaus, falando um pouco do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, da performance dos amazonenses, dos que treinaram aqui, dos que lutaram, dos que não lutaram. Falei sobre alguns destaques, né, que considero importante, mas olha só onde o jiu-jitsu está chegando, hein? Jiu-jitsu sendo falado na Jovem Pan News, tá bom? Não deixem de conferir. Mas antes de ir pro vídeo, não esqueçam, ó, espancar o like, se inscrever no canal e ó, se liga no botãozinho aqui que é o botão do hype, tá? Para hypar o vídeo e o YouTube dá moral pra gente, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ele que é o atual campeão do MBC 5, né? Ganhou ali do Frazão. E a gente vai ter uma participação especial agora do nosso queridíssimo João. O João, que é um dos organizadores do Majestic, também um dos idealizadores do Majestic e fã do esporte, está sempre acompanhando o mundo das lutas. É um cara que, de certa forma, gosta de documentar esses momentos históricos pro Amazonas e agora vai dar uma proporção melhor pra gente do que foi essa conquista do Rodrigo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um ótimo dia para você. Olá, Lucas. Bom dia para você, bom dia a toda a equipe, bom dia aos telespectadores. E poder falar daquilo que a gente gosta, né? Poder falar do futebol do amazonense, que é o nosso jiu-jitsu, é sempre um É prazer, verdade. né? E para quem está nos ouvindo, né? Talvez não saiba, mas nesse último final de semana tivemos o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, né? O Campeonato Brasileiro ele é um dos 4 torneios que compõem o Grande Slam do Jiu-Jitsu Mundial, né? Esses 4 torneios são o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Europeu, o Campeonato Mundial, né? E o Campeonato Pan-Americano. Então, são as 4 cerejas do bolo, né? Que são os torneios mais importantes do mundo. Dito isso, tivemos gratas surpresas, outras surpresas não tão gratas assim, mas ao final, o saldo para o Amazonas foi muito positivo e foi um saldo muito positivo, principalmente para os atletas que treinam em Manaus, né? Visto que tem muitos atletas amazonenses espalhados pelo mundo aí. É isso, eu acho que o que mais me chamou a atenção quando a gente estava conversando a respeito da conquista do Rodrigo Otávio, que inclusive venceu aí o desafio do MBC 5, né? Foi chamado ali, meio que de última hora e fez frente, conseguiu dar um espetáculo ali no MBC 5. É a questão do Rodrigo ter sido campeão na faixa preta e também treinar aqui no Amazonas, porque como tu falou, tem amazonense espalhado pelo mundo inteiro, treinando em todos os lugares, inclusive muitos amazonenses fazendo finais ali no Campeonato Brasileiro, mas de fato é muito importante te dar ênfase pro Rodrigo, muito pelo fato de que ele treina aqui no Amazonas. Tá treinando aqui, vivendo aqui, morando aqui, foi lá e fez frente representando o nosso estado. Exatamente, exatamente. Para quem está nos escutando, né, e que não acompanha muito diretamente o jiu-jitsu, nos últimos anos e muitos anos foi muito comum, né, o garoto começar a praticar jiu-jitsu, começar a ganhar seus torneios e as grandes equipes, né, viam aquele garoto, viam aquele talento e automaticamente já contratava aquele talento. Então, durante muitos anos, ficou aquela pergunta, né? Será se o Amazonas consegue ainda produzir campeões na faixa preta treinando em Manaus? Então, essa resposta foi dada no fim de semana, foi dada ontem, Sim, porque o atleta Rodrigo Otávio, mais conhecido no mundo do jiu-jitsu como berimbolo. Birimbolo, o Rodrigo Otávio, ele já vem de uma sequência muito positiva, ele não competiu no ano passado, né? No ano de 2024 ele não competiu em nenhum grande evento, agora no ano de 2025 ele volta a competir no Majestic 5, sagra-se campeão no Majestic 5, continua o seu treino para o brasileiro, fez guerras assim esplendorosas, mostrando um vigor físico e uma técnica assim fantástica. E ao final, o Rodrigo Otávio ele respondeu essa pergunta. Então a pergunta era: você treinando em Manaus, você consegue ser campeão de algum dos torneios do Grande Slam na faixa preta adulto?
Com E o Rodrigo certeza. respondeu: você não só consegue ser campeão, como ele foi campeão, mas você consegue ser campeão dando show. É verdade. Né? Eu acompanhei todos os comentários da mídia segmentada, da mídia especializada, e todos ficaram abismados com a forma com que o Rodrigo, de qualquer posição, consegue berimbolar qualquer um. É verdade. Então, assim, ele mostrou uma técnica absurda, o Amazonas foi muito bem, como você falou aí, o Rodrigo deu um show na cereja do bolo, que é o adulto faixa preta, mas tivemos a Luane, que quantitativamente falando, a Luane Carvalho foi o melhor resultado do Amazonas no Campeonato Mundial na faixa marrom. Sim. Ela foi campeã na categoria e vice-campeã no absoluto, que já se tornou um clássico, ela é a Sara Galvão. Ela Verdade. venceu a Sara Galvão no Pan-Americano, perdeu agora no Brasileiro, e tem tudo para ter esse terceiro encontro agora no Mundial. Desempatar agora, né? Exatamente. Então, assim, temos sim no Amazonas grandes equipes, temos sim no Amazonas grandes professores. Por coincidência, o professor dos dois é o mesmo, né, do Rodrigo Otávio e da Luane, que é o mestre Carlos Holanda. Mas, sim, conseguimos produzir grandes campeões, inclusive na faixa preta. É isso, João, muito obrigado, cara. Assim, a porta tá sempre aberta, que eu sei que tu é um cara que tu gosta de falar do jiu-jitsu, das lutas, né? Fala de luta livre, fala de jiu-jitsu, e sempre que a gente tiver para acrescentar pro esporte amazonense, trazer uma opinião de alguém que gosta de analisar os dados ali, trouxe a questão do grande slam, que realmente é muito importante a gente salientar aqui. Seja sempre muito bem-vindo à sua casa aqui também, meu amigo. Lucas, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando para a gente, a oportunidade que vocês estão dando de visibilidade para o esporte e chamar só um pouquinho de atenção. Eu sempre acabo os meus vídeos chamando um pouquinho de atenção das nossas autoridades públicas, das empresas, das pessoas que são autônomas, bem-sucedidas, que olhem com um pouco mais de carinho para o jiu-jitsu do Amazonas, porque falamos no específico, mas agora falando no geral. Se nós formos contar, né, que na faixa preta adulta do Campeonato Brasileiro ou do Mundial, chame o campeonato que quiser, nós temos 10 categorias. Ontem, das 10, 3 amazonenses foram campeões. Isso porque a gente tem um atleta que o Meihan, que se o Meihan entrasse, possivelmente seria mais um título. Sim, com certeza. E temos o Mika Galvão, que se tivesse entrado também, possivelmente seria mais um título. O Lucas Maquiné então, ganhou, assim, né? Lucas, daqui de Manaus, primo do Meihan, né? Ou é primo ou irmão, não lembro agora. Mas o que acontece? O Amazonas consegue, em nível de competição, produzir de 10 categorias do topo mundial, ele consegue produzir facilmente 5 campeões. Ou seja, a metade do campeonato mundial pode ser nosso. Com certeza. E é um resultado que possivelmente, eu não conheço, pode ser que tenha, eu não conheço outro esporte que dê um resultado desse para o estado do Amazonas. Então fica aqui o meu recado para a iniciativa pública, para a iniciativa privada. Olhem com um pouco mais de carinho para esse esporte que tanta alegria dá para o nosso estado. E é gigante aqui no nosso estado. Muito obrigado, João. Sempre muito bem-vindo, espaço sempre aberto, nosso parceiraço aí. Tenha um excelente dia, meu amigo.